Bom dia, caros compatriotas, portugueses, amigos, família. Eu gostaria de dizer algo sobre as eleições que vêm para o fim de semana que vem, em relação aos dois candidatos finais, o António José Seguro e o André Ventura. Eu sou imigrante, estou fora de Portugal há 20 anos e quando eu saí de Portugal, a nossa imprensa até era mais ou menos isenta. Podia-se dizer que tínhamos bons repórteres e as notícias eram corretas, geralmente. Vinham sem bias político. Nestes 20 anos que eu estou fora de Portugal, eu regressei a Portugal para aí de 2 em 2, 3 em 3 anos, mais coisa, menos coisa. Uma vez tive 5 anos sem voltar aí. Mas uma coisa que eu notei na temperatura política foi a velha fábula do sapo que se encontra dentro do tachinho e vai aumentando o lume devagarinho, devagarinho, devagarinho. E quando o desgraçado descobre que está a ser cozido vivo, já é tarde. E vocês aí em Portugal, nestes últimos 20 anos, aconteceu-vos o mesmo. Para vocês que nunca saíram, vocês estão iguaizinhos ao sapinho. Habituaram-se à temperatura e agora a água está a ferver e vocês não sabem se são de saltar do tacho para fora ou se acabam de ser cozidos. Eu, cada vez que ia aí, notava sempre a diferença de temperatura e saltava logo fora. E das últimas duas vezes que eu fui aí, fui duas vezes o ano passado, eu entrei quase em estado de choque. E entrei quase em estado de choque a ver as nossas ruas literalmente invadidas por pessoas de países que não têm os nossos interesses em mão, nomeadamente o Bangladesh, Paquistão e afins. E a nossa criminalidade cada vez pior. Então, a minha avaliação do que se está a passar é o seguinte. Isto baseado também na experiência que eu estou a viver aqui na imigração. Os partidos de esquerda ocidentais ainda estão afetos ideologicamente à antiga União Soviética e continuam a achar que a missão deles é destruir o Ocidente, de dentro para fora. Tanto que os académicos deles invadiram a nossa imprensa, a nossa educação, nossas universidades, estão a minar a juventude com absurdices como homens podem ser grávidos, os homens podem amamentar crianças, um, todas estas coisas, estes múltiplos géneros sexuais e tudo mais. Estes indivíduos são obcecados pelo sexo. Uma coisa é certa, em relação a isso, a classe de mamíferos, toda ela tem 6.500 espécies catalogadas. Nenhuma, são todas sexualmente binárias, e nenhuma dessas espécies, em nenhuma, o macho da espécie tem um útero. Zero. Em 6.500 espécies dos mamíferos. E nós não somos diferentes, somos um mamífero como os outros todos. Ok? Entretanto, voltando aqui ao nosso amigo Ventura e ao António José Seguro, uma coisa é certa, se vocês votarem em António José Seguro, vão votar na continuação dos Jobs for the Boys. Boys, não é boys. Os ingleses não dizem boy, eles dizem boy. E com toda a razão. Um, e tudo vai continuar na mesma. Os clientelismos, os favoritismos, as corrupções institucionais, nada vai mudar. E Portugal continua-se a afundar, a imigração não vai parar, vai continuar tudo na mesma. E vocês aí em Portugal, nestes últimos 2 ou 3 ou 4 anos, levaram com 1,5 milhão de muçulmanos a entrar em Portugal e eles próprios dizem que estão aí para tomar conta disso, não estão aí para integrar. Em todo lado onde eles entram, eles todos dizem a mesma coisa. Os gajos da esquerda é que acham que não, eles são nossos amigos, eles vão votar na gente. Sim, eles só votam em vocês até terem os números, depois não votam em vocês.
E aliás, se vocês forem fazer um bocadinho de estudo histórico, todos os países pós-Segunda Guerra Mundial que viraram socialistas e depois viraram muçulmanos, como o Irão e muitos outros, começaram todos eles como socialistas. E depois os correvolucionários muçulmanos literalmente cortaram a cabecinha aos seus amigos socialistas e comunistas, puseram as feministas naquelas burquinhas que nem os olhos se vê e mataram muita gente. E se vocês forem estudar, portanto, todas essas pós-independências e até esses países, Tunísias, Líbanos, Marrocos, os estãos todos, o Cazaquistão, o Tajiquistão, Paquistão, todos esses países começaram como democracias, as democracias, quando viraram islâmicos, desapareceram. E os primeiros a que eles limparam o sebo foi precisamente aos socialistas e comunistas, porque eles não gostam de concorrência. Eles não têm aliados. Eles têm useful idiots, como é o termo mais adequado. Idiotas úteis. E aí em Portugal não vai ser diferente. Portanto, se vocês deixam esses indivíduos tomar conta disso, o vosso destino está traçado. Literalmente. A vossa democracia vai desaparecer. E vocês passam a ser, como cristãos, cidadãos de segunda dentro da vossa própria terra. Isso está a acontecer na Suécia, está a acontecer na Bélgica, está a acontecer na Holanda, está a acontecer noutros países, num montão de outros países. Em Inglaterra, o Keir Starmer está a entregar a terra aos gangues muçulmanos. Enfim, isto tudo faz parte daquela quinta coluna de esquerda que a todo preço não só destrói o Ocidente, mas autodestroem-se, porque eles nenhum deles sobreviveu ao Islão até agora. Nenhum. Portanto, vocês nesta próxima eleição, se votarem António José Seguro, é o último, possivelmente, será o último prego no caixão da nação portuguesa enquanto democracia. Se votarem André Ventura e ele cumprir as promessas que tem, Portugal preserva a sua independência, a sua nacionalidade e continuamos a ser portugueses por mais algum tempo, enquanto as pessoas acordam de uma vez para aquilo que é o mundo. Porque uma coisa é certa, vocês não se apercebem, muitos de vocês nunca saíram de Portugal e eu tenho viajado pelo mundo fora, digo-vos isto, o Paquistão e o Bangladesh em conjunto têm quase 400 milhões de pessoas. Têm cidades com mais população que Portugal. Essa gente manda para aí 2 ou 3 bairros das cidades mais populosas que têm, e dada a abstenção que nós temos tido em Portugal, vocês de um momento para o outro passam a uma colónia do Paquistão porque eles entram com maioria em Portugal. Eles só precisam de votar num partido que os apoie. E depois criam um partido muçulmano, como estão a fazer noutros países europeus, e esse partido muçulmano passa a ser o maior bloco político do país e vocês estão tramados. Isto é simples, estes indivíduos, o Islão tem 1400 anos, não são 1400 dias. Vocês, ao pé destes indivíduos, vocês não têm categoria para eles. Eles sabem minar tudo. Eles não são uma religião, eles são um modo de vida. Eu digo que são a maior máfia ao cimo da terra porque tudo aquilo que eles conquistaram foi ao sabor da espada. Eles pouco ou nada tomaram pacificamente. Agora estão-nos a tomar pacificamente porque vocês estão-se a entregar de borla. E neste momento o mundo não está para parvos. Não abram a pestana que vocês vão ver como é que as coisas vos correm. Eles próprios dizem ao que vêm. Não interessa, eles dizem que não estão cá para integrar, eles não integram coisa nenhuma. Eles estão aí para tomar conta. Eles são uma força invasora, em todo lado.
Eles são a única, não é uma raça, a única organização que entra nos países onde entram, exigem as leis deles. Querem a lei Sharia. Portanto, qualquer país que autoriza um sistema legal, sociolegal, sociopolítico paralelo ao seu, está-se a autocondenar. Portanto, portugueses, pelas santas alminhas, não votem no Seguro, porque ele é mais do mesmo e neste momento ele faz parte desta elite globalista que está a destruir o Ocidente de dentro para fora. Ele não traz nada de bom para Portugal. Bom dia e bom ânimo.